Baruch Shem Kevod Malutó, Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Aleikulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de poder compartilhar com você estudos, especificamente nas quartas-feiras, como é hoje, nesse horário, estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, onde viveram nossos irmãos que são citados nessa maravilhosa carta de Atos, escrita por Lucas, endereçada a Teófilos. Que saudade, hein? Que saudade estava de poder apresentar aqui, de poder retomar, né, o programa de Atos, nosso estudo, esse maravilhoso estudo, e que desde o nascimento da nossa querida filhinha Hadassah, até então eu não tinha condições realmente de apresentar, devido a adaptação, certo, da bebê ao nosso cronograma semanal, a nossa rotina. Tem que dar realmente uma rotina para ela e nos adaptar. Então, graças ao Eterno, já estamos retomando agora. E Emitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, de quarta-feira, toda quarta-feira estaremos apresentando, como vínhamos fazendo anteriormente, o estudo de Atos. Tá bom? Retomando, portanto, o capítulo 13, dando sequência. Mas antes disso, eu quero aqui abrir um pequeno espaço para agradecer a todos os irmãos que contribuíram para a vaquinha, né, que foi realizada por ocasião da aquisição de fraldas para a Hadassah, né? Então, realmente passaram-se aí um bom tempo em que os irmãos estiveram contribuindo, e boa parte do valor já foi contribuído, né, já foi doado, e eu acabei de encerrar a vaquinha, no caso, né, no site, e também já divulgo a todos os irmãos que encerramos por aqui, e deixo aqui o meu Todarabá, o meu muito obrigado por você que contribuiu, e aos irmãos que, quem sabe, não pôde contribuir, mas que em suas tefilot, em suas orações, estiveram nos apresentando ao Eterno. Então, nosso muito obrigado. Eu digo nosso porque minha esposa Silene, minha filhinha Hadassah e eu, nós três, juntamente com a minha sogra, né, os meus familiares, agradecendo a você, meu irmão, minha irmã, que contribuiu, tá bom? Seja financeiramente ou através de tefilot, tá bom? Então, que o Eterno retribui a você 1000 vezes mais, né? Como a gente sempre diz por aqui, tá bom?
Você não imagina o quão realmente essa ajuda é tão importante nesse momento, né? Com esse gasto que a gente tem inicial com fraldas, realmente veio em boa hora, tá bom? Agradeço da mesma forma ao nosso querido Moré, Marcos Felipe, que foi quem propôs, né, que a gente realizasse essa vaquinha. Muito obrigado, meu querido irmão, meu professor Moré, pela ajuda, pelo incentivo, e dessa forma sigamos, né? Sigamos e prossigamos, tá bom? Todarabá. Então, eu creio que você já está com o seu coração preparado para retomarmos o estudo de Atos. Aperte os cintos, pois agora, a partir de agora, iremos estudar textos que fazem referência às primeiras viagens missionárias de Shaul Polus. Ele também tinha esse nome, Polus, que, segundo a transliteração, chegou à nossa geração e ao nosso idioma, que é o português, como Paulo, certo? Então, eu sempre vou falar Shaul, gente, que é o nome original dele, é o primeiro nome dele, certo? Shaul, você conhece como Saulo também. Então, vai se iniciar essa viagem missionária, tá bom? Ao lado dele, Barnaba, que você conhece como Barnabé. E várias coisas vão acontecer. E a gente vai analisando conforme a proposta do estudo, leitura interpretada no seu contexto original, tá bom, gente? Então, nos momentos propícios a gente vai comentando, como a gente sempre vem fazendo ao longo dos estudos, tá bom? Então vamos ao texto do capítulo 13, verso 1. Que diz assim: Vairiu Bacahal Asher Beantioquia. E aconteceu que na congregação em Antioquia, ou Antioquia, eu vou falar Antioquia, tá bom, gente? Ou quem sabe intercalar entre os dois, né? Niviim Umelamidim. Havia profetas e mestres. Olha só, né? Preste bem atenção. Vou fazer a leitura toda e no término a gente faz o comentário. Vele Shemotam Barnaba Veshimon Hanikra Gam Nigar Veloquios Hakirni Umenahem Asher Haya Amom Im Roredos Tetrakra Veshairul. Então olha só, em Antioquia havia profetas e mestres. Estes são seus nomes, é citado aqui: Barnaba, Barnabé. Eu coloquei entre parênteses, tá? O nome deles, da forma como está na tradução João Ferreira de Almeida, para quem está chegando agora e saber de quem a gente está se referindo. E Shimon, chamado também Nigar, certo? Eu preferi deixar aqui Nigar, que está aqui, ó, Nigar. Na tradução de David Ster, ele colocou negro, tá bom? Mas eu deixei aqui Nigar. E Lucius Lúcio, o Curini de Cirene, no caso, e Menachem, na sua tradução Manahem, que havia trabalhado com Herodes, tetrarca, né, o governador, e Shaul. Então, aqui já no capítulo 13 já apresenta para a gente aqui os nossos irmãos na época do século I, já em Antioquia. A gente vai perceber que essa cidade ela vai ser bastante citada ao longo dos textos, devido à sua importância em vários aspectos, seja comercial, cultural, em termos de rotas, certo? Inclusive sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa cidade, tá? Antioquia, que é o momento histórico, história, né, do nosso estudo. Eu separei aqui essa foto, tá bom? Disponível aqui na internet, que é uma foto sobre uma ilustração atual onde de Antioquia. Vamos
a verificar aqui umas questões aqui importantes, umas informações importantes a respeito. Só a título de conhecimento, Antioquia fica distante de Jerusalém, aproximadamente 425 quilômetros, certo? Então, tanto Antioquia quanto Jerusalém, de certa forma ali, considerando uma certa distância, ficam ali próximos, né, à beira do mar Mediterrâneo. Quando eu digo à beira, não tão próximo, né, mas ficam ali relativamente próximo, o que era muito comum. Então, onde havia água, normalmente se tinham cidades construídas naquela região, tá bom? Então, vamos lá. Sobre Antioquia, eu queria falar um pouquinho, momento história aqui do nosso estudo, falando dessa cidade. Bem, Antioquia, conhecida também como Antioquia nos Orontes, né? Então, a influência do grego aqui em relação a ela, teve muita influência dos gregos, né? Foi uma cidade erguida na margem esquerda do rio Orontes. Atualmente é a moderna Antáquia, na Turquia, certo? Então, hoje chamada Antáquia, na época Antioquia. Inclusive, esse prefixo Antioque, é daí que vem, inclusive, o malvado Antíoco Epifânio, que inclusive é estudado, né? A gente faz a leitura dos textos, inclusive ele é citado. Então esse prefixo ele era muito usado na época, tá bom? Então, novamente, Antáquia hoje é o que na época era Antioquia, que fica na Turquia, tá bom? País esse, por sinal, onde também nasceu Shaul, Shaul, o emissário. Antioquia ela foi fundada nos finais do século IV, né, antes da Era Comum, por Seleuco I de Nicator, que a tornou a capital do seu império. Seleuco servira como um dos generais de Alexandre III da Macedônia. E o nome Antíoco ocorria frequentemente entre membros da sua família, conforme eu citei ainda há pouco. Iosef ben Matitiahu, conhecido como Flávio Josefo, descreveu Antioquia como tendo sido a terceira maior cidade do Império Romano e também do mundo, com uma população estimada em mais de 500 mil de habitantes, depois de Roma e Alexandria. Cresceu a ponto de se tornar o principal centro comercial e industrial da província romana e síria. Era considerada como a porta para o Oriente. Olha só a importância dela na época, né? Júlio César, Augusto e Tibério utilizavam-na como centro de operações. Era também chamada de Antioquia a Bela, também Rainha do Oriente, devido às riquezas romanas que a embelezavam, desde a estética grega até o luxo oriental. Então, eu acabei de ler aqui um texto, né, a partir de uma pesquisa na internet a respeito de Antioquia, e a gente percebe o quão importante ela era nessa época. Por isso ela é tão citada na Carta de Atos. Ela é muito presente mesmo, tá, em muitos momentos. Então era um dos polos mais importantes do mundo na época, no Oriente. E a gente tem aqui hoje já uma ilustração mais moderna dela, uma foto, né? Você percebe aqui, olha, ao fundo, são geradores eólicos. Interessante, né? São enormes, só para você ter uma ideia. Uma hélice dessa é enorme, né? É algo incrível, tá bom? Aqui já é pavimentada, você vê aqui uma estrada, né? Uma rodovia, certo? E aqui vários prédios e com o relevo da cidade. Além disso, existe também a parte histórica da cidade, algumas ruínas, e até hoje são realizados em Antioquia, né, a atual Antáquia,
realizado escavações, certo? Então, arqueólogos realizam seus estudos ali e muitas descobertas têm sido realizadas em Antioquia, atual Antáquia. Tá bom? Ok. Vamos ao verso 2. Uvavodatan et Adonai uvetsomam haya dvar roar kodesh. E enquanto serviam ao Eterno e em jejum, aconteceu que a palavra do mover do santo, olha só, que é o Ruach HaKodesh, o mover do santo, Havdilu na li etnar naba li et Barnaba ve'el Shaul la sot bamlacha asher kartin la. Então, olha só. Então, aconteceu que a palavra do mover do santo disse assim para eles, né? Separem para mim Barnaba, olha só, Barnabé e Shaul, para realizarem o trabalho que foram chamados. Então, ao ouvir essa voz do Eterno, eu vou dizer assim, né? Um mover do Eterno, é algo que só quem esteve ali e que ouviu da forma que ouviu, e que Lucas testemunha agora na sua carta de Atos, pode dizer em detalhes como é que ocorre isso, né? Interessante. O mover do Eterno é o próprio Eterno se comunicando, fazendo, atuando, realizando naquele momento. Então, ao ouvirem isso, a gente já percebe o Eterno já escolhendo duas pessoas em particular, Barnabé e Shaul, Saulo, para realizarem o que o Eterno já havia separado para eles. Então nós temos aqui Barnaba, é importante lembrar que ele é a pessoa quem apresentou Shaul para os Shalichim, os emissários, tá? Marca aqui, ó. Barnaba, é ele quem apresentou, tá? Shaul, relembrando, é aquele Parush fariseu que, por sinal, nunca deixou de ser Parush fariseu, e que agora essa dupla vai iniciar uma viagem missionária dada pelo Eterno a eles. Tá bom? Verso 3 diz assim: Vaitsumu, e jejuaram, Vaitipalelu, e oraram, Vaisimerru, e puseram, et yadichen, suas mãos, aleichen, sobre eles, Vaishalichum, e os enviaram. Então, uma vez que eles ouviram do Eterno esse chamado em relação a Barnaba e Shaul, pronto, então cuidaram de colocar nas mãos do Eterno realmente essa missão, e mesmo sem saber o que eles esperavam, por onde iriam passar, confiavam na mão do Eterno, na sua provisão, né? Interessante a gente ver a confiança que eles tinham no Eterno, e de perceber que aquele chamado era do Eterno. E é importante lembrar aqui uma coisa. Na narrativa de Lucas, quando ele começa a escrever sobre isso, em momento algum nós vemos Lucas fazer menção a que Barnaba e Shaul iriam fazer proselitismo, isto é, fazer as pessoas se converterem a uma determinada religião, ou quem sabe denominação religiosa e afins, né? Nada disso. Eles iriam realmente levar a palavra do Eterno. E aí, para quem já está estudando conosco, né, sabe o que é a palavra do Eterno. A Torá. Estes 5 primeiros livros, para quem está chegando agora,
estes 5 primeiros livros de sua Bíblia, né, de Gênesis até Deuteronômio, estes 5 são a palavra do Eterno, as suas instruções. A palavra Torá significa instrução, ensino, tá? Então, é a palavra do Eterno que eles iriam levar. Só que um detalhe, né? Conforme ou pela perspectiva de Yeshua, que é uma forma totalmente diferenciada, pois traz a plenitude da Torá. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco em mais detalhes, tá bom? Certo? E aí vem o verso 4, que diz assim: Vaelechu Shelihei Ruach Kodesh. E estes foram enviados pelo mover do santo Haile El Seluquiah, para Seluquiah. Na sua tradução está escrito Seleucia, tá? Seleucia. Tradução para o português, né? Só um detalhe, gente. Quando eu falo tradução, não quer dizer que realmente pode ser traduzido, né? Essa forma que está aqui, ó, é a forma como se pronuncia mesmo, tá? Seleucia. É isso. Mas tudo bem, né? Já tá assim na maioria das Bíblias em português, deixa assim, né? Seleucia, mas saiba que é Seleucia. Vishan Yardu Bania Lavou El Cafros. Então estes foram enviados pelo mover do santo para Seleucia e desembarcaram, descendo em um navio. Chegaram em Chipre. Olha só, né? Cafros, Chipre. Aqui uma ilustração disso, né? Para fazer menção, né? Para a gente não ficar só nos textos aqui. Uma ilustração para você criar um cenário na sua mente a respeito das viagens que eles realizavam, tá certo? Eu acabei não lembrando aqui de citar. Esse aqui, gente, é um quadro, só abrindo parênteses, é um quadro de um pintor do século XVIII. Eu esqueci de anotar aqui o nome dele, né? Fazendo jus, honrando, né, a pintura do artista, né, que eu achei muito interessante. Eu encontrei essa pintura dele, achei interessante trazer para o estudo, né? Belíssima. Para quem vê assim parece uma foto, né? Mas não é foto não, gente, é pintura mesmo. E olha que é uma pintura de muito tempo, tá bom? Certo, então eles chegaram em Chipre, verso 5. Chegando lá, olha só. Bavoam ira selamin hagdu et davar hailohim. Chegando na cidade de Selamina, anunciaram a palavra de Elohim. Olha só que incrível, né? Anunciaram a palavra de Elohim. Bebait haknesed, na casa de reunião. O que é essa casa de reunião? É o que nós conhecemos hoje como sinagoga, tá bom? Casa de reunião, uma casa de estudo, sinagoga. Asher Lihudim Vegan Yohanan Raya Imam Lechartam. Então, eles anunciaram a palavra de Elohim na casa de reunião para os judeus, na sinagoga, e também Yohanan, João, estava como assistente. Tá? Aqui uma ilustração para retratar exatamente o que nós estamos lendo aqui no texto. É importante deixar bem claro uma coisa aqui, ó. Preste bem atenção. Veja bem. Quando diz o texto que eles anunciaram a palavra de Elohim na casa de reunião, isto é, na sinagoga, para os judeus, não significa que, para a gente que já está em Teshuvá, isso é bem óbvio, mas para quem está chegando agora, pode ser que não saiba disso. Não significa que estes Yehudim, que já congregavam nesta sinagoga, não conheciam a palavra do Eterno, isto é, que não conheciam a Torá, muito pelo contrário. A cada Shabat é estudado uma porção da Torá, certo?
Então, por que Lucas descreve dessa forma, dizendo que Shaul e Barnaba anunciaram na sinagoga a palavra de Elohim para os Yehudim daquela sinagoga? Por quê? Como assim? Mas aí que está. Palavra de Elohim, como eu falei ainda há pouco, na perspectiva de Yeshua. É isso. Essa é a questão. Não que estes Yehudim representados aqui, sentados diante de Shaul, que está aqui, né? Olha só. E aqui ao lado dele, ao fundo, você está vendo aqui alguns rolos, né? Da Torá, dos profetas, dos escritos. Ou seja, o Tanar, né? Não quer dizer que eles não conheciam a Torá. Conheciam? Praticavam? Sim. Estou falando de forma generalizada, né? De forma geral. Agora, com essa forma que Yeshua ensinou, porque aprendeu e praticava, dessa forma, não conheciam. Essa é a questão, entende? Por isso a proposta do estudo, leitura interpretada no seu contexto original. Por quê? Uma pessoa que não tem essa informação, certo? Ela, ao ler esse texto, ela vai entender, então os judeus que ali viviam, né, em Chipre, eles não conheciam a Torá. Gente, não faz sentido um Yehudi que vai à sinagoga não conhecer a Torá. Entendeu? Não faz sentido algum. Certo? É como alguém dizer assim, vamos jogar uma partida de futebol? Ok. Mas aí ninguém leva a bola, né, para jogar futebol. Não existe futebol se não tiver a bola. Da mesma forma, um Yehudi em uma sinagoga, não faz sentido pensar que ele não conhece Torá, entendeu? Não faz sentido algum. Conhece, estuda a cada Shabat, durante a semana, pratica ao longo do seu dia a dia. A grande questão aqui torno a dizer, eles não conheciam a prática da Torá da forma como Yeshua aprendeu, praticou e ensinou. E que Shaul estava ali para compartilhar com seus irmãos. Olha que interessante, né? Então aí nós estamos colocando as coisas em seus devidos lugares, tá bom? Então, quanto tempo esse texto, inclusive, foi lido e talvez mal interpretado, não porque a própria pessoa quisesse assim fazer, mas pela falta de informação mesmo, certo? Por não saber, ou quem sabe por não perceber o contexto do momento, e aí acabou achando que, vieram a conhecer a palavra do Eterno, a Torá, porque Shaul levou. Não necessariamente, mas da forma como Yeshua ensinou, aí sim, passaram a conhecer. Com essa plenitude, com essa grandiosidade que é a Torá, entendeu? Aspectos que estão na Torá, e que não é perceptível à primeira vista, né? Tem que ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de minúcia. Olha só, né? Então é isso que Shaul fez, tá, gente? Interessante aqui, Parabéns a quem produziu esse desenho, né? Muito bem retrata aqui uma sinagoga, né? Você percebe aqui atrás a menorá, aqui a Magen David, aqui alguns rolos do Tanar, certo? Muito bom. Inclusive, é relativamente difícil, gente, de encontrar essas ilustrações na internet, porque pouco se faz menção à palavra do Eterno ligada ao Yehudi, ao judeu, né? Então, ainda existe esse estigma, esse rótulo de que eles não conhecem o Eterno. Muito pelo contrário, gente, tá? Ok, então, ao fazer isso, Shaul, veja bem, ele é interessante que a gente vai ver ao longo dos textos de Atos que Shaul, ele se doa no sentido de viajar e de não medir esforços para levar a palavra do Eterno, isto é, a Torá, para aquele que não é judeu, né? Para aquele que não é judeu, chamado também de gentil por alguns, né?
o Ger, o estrangeiro. Mas antes, olha só, preste bem atenção, mas antes de Shaul levar a Torá para o não Yehudi, primeiro ele leva para seus irmãos Yehudi. Então, olha que interessante, né? Ele, Shaul, que sempre foi um parush, um fariseu, repito, nunca deixou de ser fariseu, gente, tá? Por favor. Ele amava seu povo. Ele sabia da importância do povo de Israel, o povo Yehudi, o povo judeu, dentro do plano do Eterno. E, portanto, ele se dedicava também a compartilhar da forma como agora compreendia a Torá na sua essência, a partir do que Yeshua ensinou a seus discípulos, que ensinaram a Shaul. Vale lembrar, gente, que quando a gente está falando de Shaul, quando a gente fala de Shaul, só um momentinho aqui. Quando nós falamos de Shaul, estamos falando de um homem que desde a sua mocidade, desde a sua infância, se destacava entre os seus amigos, né, estudantes também, estudantes do Tanar, de forma geral, e que tinha uma capacidade incrível de raciocínio, de poder dialogar a respeito da Torá, dos aspectos dela, de como o Eterno agiu no passado e age no presente, entende? Então, quando ele encontra a forma de compreender e praticar a Torá, conforme os Talmidim de Yeshua passaram a compartilhar com ele, você imagina o potencial de compreensão, o potencial, e obviamente agora Shaul com o coração aberto, né, para a Torá, da forma que Yeshua ensinou seus Talmidim. Você imagina agora o quão realmente ele está pronto para compartilhar isso com aqueles que não conhecem essa forma de praticar a Torá. Entende? Então, sem contar, por exemplo, a didática. Afinal, Shaul era um estudioso da Torá, uma pessoa que lia bastante, acostumado a grandes textos, certo? Não somente o Tanar em si, que eu digo principalmente o Tanar, mas também as literaturas judaicas da época, tá certo? Com certeza o Talmud da época, o que havia de tradição em termos de textos trazido pelos antigos, né? Os sábios desde a antiguidade. Então tudo isso conectado no raciocínio de Shaul, né? E olha que na época não tinha computador não, né? Não tinha como é que chama? O tablet para fazer as anotações aqui, não tinha memória em nuvem, né? Não tinha essas ferramentas, não tinha. Não tinha lá o Google Drive para você guardar seus arquivos. Qual é aquele texto mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui nas nuvens, né? Não tinha, era memória mesmo, entendeu? Como a gente diz, era na raça. E obviamente, né, a mão do Eterno agraciando o Shaul com esse potencial incrível de raciocínio e de argumento e de compreensão da Torá. Somente o mover do Eterno mesmo para, ao ver um coração aberto para a palavra do Eterno, realmente conceder mais potencial para ir mais longe, compreender mais e mais e mais. Olha que incrível. E aí, olha o que acontece. É por isso que esse grande amor de Shaul pela palavra do Eterno, pela Torá, então ele faz uma declaração em uma de suas cartas que ele escreve. Nesse caso a gente vai ver agora um texto, convido você a lermos juntos, tá? Só um pequeno parêntese a respeito disso, do que ele escreve aos nossos irmãos em Teshuvá da época do século I e que viviam em Roma, portanto na Itália, tá certo? Olha só, né? Vamos ler só um trechinho aqui para você entender o que eu estou falando.
que é o nosso próximo slide. Olha só essa ilustração aqui. Shaul escrevendo sua carta aos nossos irmãos em Teshuvá que viviam em Roma, tá? Falando nisso, deixa eu dizer aqui uma coisa, aproveitar um momento. Quando Shaul escreve aos romanos, geralmente se imagina, muitas pessoas imaginam que as pessoas que recebiam essa carta de Shaul eram pessoas totalmente fora da Torá, totalmente longe daquilo que o Eterno dá como instrução, portanto, na Torá. Muito pelo contrário, gente. Roma aqui era apenas o lugar geográfico onde eles viviam. Quando se trata de pessoas, quando se trata da pessoa física, o caráter, o tipo de pessoa, estamos falando de irmãos nossos em Teshuvá e que geograficamente viviam em Roma, especificamente nessa carta que a gente vai ler agora, esse pequeno trecho, tá? Entendeu? Da mesma forma, quando ele começa a escrever para outros irmãos em Teshuvá, em outras cidades, em outros locais, entendeu? Não quer dizer que necessariamente são pessoas que lá naquela outra cidade vivem com práticas totalmente distanciadas da Torá. Muito pelo contrário, apenas é o lugar onde elas vivem, entendeu? Então, a carta de Shaul aos Romanos Romanos, detalhe, pessoas em Teshuvá que moram em Roma e que, obviamente, muitos deles nasceram em Roma. Qual é o problema? Não tem problema nenhum nisso, tá certo? Não é porque a pessoa nasceu em Roma que automaticamente ela é pagã, muito pelo contrário. Então, se ele escreve para essas pessoas, ele está escrevendo para pessoas que caminham em Teshuvá, como você, como eu, como cada um de nós, entendeu? Então diz assim o texto, de Shaul aos Romanos, sua carta, capítulo 1, verso 16. Olha o que ele fala a respeito da palavra do Eterno. Que, pois, pois não me envergonho, mi besrat, pois não me envergonho da boa nova, aqui coloquei em vermelho para ficar bem didático para você, tá? Pois não me envergonho da boa nova, da boa notícia, que na sua tradução aparece com a palavra evangelho, né? Então, a palavra aqui, ela está flexionada, né? Mi besrat, que vem de bessorá, ou bessorá, depende da forma como você pronuncia o resh, ou resh, né? Então, olha só que interessante, né? Ele não se envergonhava da boa nova, da boa notícia. E o que é boa nova? O que é a boa notícia? O que é o evangelho? A prática da Torá, a Torá em si, da forma como Yeshua aprendeu, praticou e ensinou, com essa plenitude, trazendo a plenitude da Torá, a essência da Torá, o que ela realmente é, amor, ahavá, entendeu? Isso é a boa notícia, a Torá. Portanto, você quer levar a boa notícia, a boa nova para alguém, então, meu amigo, não é, deixa eu dizer para você aqui, preste bem atenção, não é panfletinho que você vai levar, não. Se você quer levar a palavra do Eterno, a boa nova, a boa notícia, o evangelho, como está na sua tradução, se você quer levar, não é panfletinho, é a Torá que você tem que levar, tá? Mais do que em uma apostila, é na sua prática diária. É essa Torá que você talvez tem buscado levar para as pessoas sem saber que era a Torá. Entende? É isso. Então, gente, preste bem atenção o que é a boa notícia, a Bessorá. E quando a gente fala na Bessorá, repara que a palavra ela tem dentro dela o Beit, o Shin e o Resh,
Portanto, formando a palavra basar, que quer dizer carne. Carne, corpo, né? Essa nossa carne aqui, ó. Tá? Isto é, o que é, de novo, o que é a boa nova, o que é a boa notícia, que você conhece talvez como evangelho, é a Torá praticada na carne. Aqui, ó. No seu dia a dia. Aonde quer que você vá, praticando as instruções do Eterno. A Torá. Isso é a Bessorá. Né? Então, só que tem um detalhe, diz aqui Shaul, né? Pois não me envergonho da boa notícia, da Bessorá, HaMashiach, a boa notícia do Mashiach. E o que é a boa notícia do Mashiach? É aquilo que eu acabei de dizer. É a Torá praticada da forma como Yeshua ensinou. Tá? Asher, que Gevurat Elohim, que é a força de Elohim, que é o poder de Elohim. Tá? Quando fala poder aqui, gente, tem gente que pensa que poder sei lá, não, aquele foguinho assim na mão, sabe? Parece aquela coisa de aqueles animes, né, que passa na TV, né? Aparece aquele fogo assim na mão. Não tem nada a ver com isso, gente. Poder aqui está falando de autoridade, tá? Autoridade. É isso. Pois é o poder, a força de Elohim, Lichua, olha só, para salvação. Opa! Para salvação. Então, olha, a Bessorá do Mashiach, a Torá, na perspectiva de Yeshua, nosso Mashiach, ela é o poder do Eterno, o poder de Elohim, para a salvação. Para a salvação. De quem? El kol mamin hayrodim berosh vegan hayvani. Para a salvação de todo que confia, isto é, de todo que crê. O judeu por cabeça, por primeiro, e também o grego. Vamos por parte. Agora que a gente sabe o que é boa nova, boa notícia, e que ela, a Torá, na perspectiva de Yeshua, ela é a autoridade, a força, o poder de Elohim para a salvação de todo que confia, de todo que crê. Então, o que é a salvação do Eterno? Inclusive, eu não sei se está aqui no chat, eu não recordo o nome da irmã que perguntou o que era a salvação do Eterno, né? Puxa, eu não anotei, era para eu ter anotado. Está aqui a resposta, né? Shaul dá testemunho disso. O que é a salvação do Eterno? De todo aquele que confia. A salvação do Eterno é isso aqui, ó. A boa nova, a boa notícia do ungido. É a Torá, entendeu? Da forma como Yeshua nos ensina. Então, ora, o manual da vida que é a Torá, se nós conhecermos ele, se praticarmos ele, então é salvação para nossas vidas. É salvação em vários aspectos, tá certo? Por exemplo, no aspecto relacionamento entre familiares, amigos, no seu trabalho, em qualquer lugar. Então, para que seja salvo, para que seja mantido os relacionamentos, então, o que é a salvação? A Torá de Adonai, porque ela tem resposta para todas essas coisas. Entendeu? Então, se não fosse pela Torá do Eterno, nós jamais nos aproximaríamos dele. Se o nosso Mashiach Yeshua nunca nos tivesse ensinado sobre como obedecer a Torá, como é que nós íamos obedecer? Entendeu? Então, sempre o Eterno, ele, ao longo da história, buscou formas de fazer com que o ser humano tivesse a oportunidade de praticar a Torá, de buscar a Torá para se aproximar cada vez mais dele. Entende? Sempre, sempre. Então, o foco, gente, o foco do Eterno sempre é a Torá. Tudo vai convergir na Torá. Tudo aponta para a Torá. Tá certo? Eu sei que às vezes a pessoa, quando ela está iniciando o caminho em Teshuvá,
alguma percepção ou outra, ela ainda traz de lá. Existem alguns bloqueios que acontecem na compreensão de alguns irmãos, normal, totalmente normal, gente, tá? Eu não estou aqui falando mal, criticando, não é isso. Eu estou dizendo que existe isso, tá? E às vezes nem a própria pessoa se percebe em relação a esses bloqueios de compreensões que acontecem, porque às vezes quando vem a compreensão da Torá, ela esbarra na compreensão religiosa que ela traz há anos. Isso digamos assim, é acompanhado, me fugiu agora uma expressão, isso é tratado, eu digo tratado, mas não me entenda mal, né? Porque tratado é como se fosse relativo a uma enfermidade, alguma coisa. Não, não é isso. Mas isso vem sendo cuidado ao longo do tempo e é trabalhado, eu vou usar essa forma, né? Isso é trabalhado ao longo dos anos, dos ciclos, até a pessoa perceber, não, esse ponto de vista, essa forma de pensar a respeito desse tópico é algo totalmente religioso e eu trazia comigo desde a época em que eu ainda vivia no sistema. Portanto, a partir de agora, que o Eterno foi me dando a maturidade de poder diferenciar o que é Torá do que não é Torá, então já consigo caminhar adiante, eu já consigo vencer essa etapa, entendeu? E aí, meu irmão, quando você compreende isso, puxa, maravilha, né? E se você puder ajudar alguém que ainda está no estágio em que você estava, por não compreender, e você sabe exatamente qual é o ponto ali de conflito, de compreensão do tópico que você estava tão buscando ao longo dos tempos, né? Então ajude essa pessoa, né, a compreender, tá bom? Às vezes é uma forma só, uma maneira de compreender que talvez a pessoa traz anos, né? E é por isso que às vezes diante de alguns assuntos da Torá, a pessoa ela não aceita, ela não acha que não compreende, mas ela compreende sim. É porque às vezes ainda está entranhado aquela forma de compreender trazida pela pessoa desde muito tempo, quem sabe desde a infância, entendeu? Então é preciso ser muito sincero com você mesmo quando essa forma de compreender que é diferente da Torá ainda está com você, entendeu? Mas não precisa você dizer para as pessoas, não, é só você e o Eterno, tá bom? Então, gente, olha só, a salvação do Eterno, repito, é a boa nova, a boa notícia do ungido, isto é, a Torá que Yeshua nos apresenta, da forma como ele nos apresenta. E aí você tem ali Mateus capítulo 5 em diante, você tem ali o Sermão do Monte. Ali é Yeshua, nosso Mashiach, nosso mestre, ou ungido do Eterno, ensinando a Torá, puramente a Torá. Entendeu? É isso. Essa é a salvação, a Torá. Agora, olha só que interessante. Shaul diz assim ainda, para finalizar aqui o texto, a gente já conclui isso tudo. Ele diz, o judeu por cabeça primeiro e também o grego. Isto é, Shaul sempre colocava os seus irmãos, seus compatriotas Yehudim, judeus, por primeiro. Por quê? E aí a gente lembra o texto que a gente acabou de ler aqui de Atos, que quando eles chegaram em Chipre, a primeira coisa que ele fez foi procurar uma sinagoga, porque ele sabia que lá haveriam Yehudim, judeus, e portanto lá primeiramente ele iria compartilhar com estas pessoas a palavra do Eterno, isto é, da forma como Yeshua nos ensina, tá? Que a pratiquemos. Está aqui, ó, só voltando aqui o slide. O primeiro grupo que ele procura, seus irmãos Yehudim, depois de abordar a Torá com eles, segundo a perspectiva de Yeshua, aí sim ele vai de encontro aos não Yehudim. Que na época, já falando sobre isso, né, na época era comum, gente, estar em um mesmo local, judeus e não judeus, estudando a palavra do Eterno, a Torá, e só depois de muito tempo foi que realmente já não foi aceito o não judeu
dentro de uma sinagoga, entendeu? Mas nessa época, os dois grupos conviviam normalmente, gente, tá? Judeus e não judeus, tá certo? Então a gente percebe aqui o cuidado de Shaul com seus compatriotas, e afirmando aqui na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, que não se envergonhava da Torá que agora praticava pela perspectiva do ungido, isto é, de Yeshua, nosso Mashiach. Tá bom? Ok, meus queridos, então eu concluo por aqui o nosso estudo, tá, de Atos de hoje. Estou muito feliz, tá, por estar retomando os nossos estudos de quarta-feira. Tá? Espero que Imite-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, na próxima quarta-feira daremos sequência aos versos do capítulo 13, tá bom? Ok, então eu agradeço a você por estar conosco até aqui, pela sua paciência, pelo seu cuidado. Todarabá por tudo, tá, gente? Por tudo, que o Eterno vos retribua 1000 vezes mais, tá bom? Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, leitura interpretada, ou melhor, com um pedacinho da Torá. Ainda estou aqui com o nosso lema aqui de Atos, né? Um pedacinho da Torá. O Moré Renato agora trazendo, né, sempre aí textos que fazem menção à próxima porção, que é a porção da Torá que nos aguarda no próximo Shabat. E ele vem já de uma sequência de estudos que falam sobre o Aleph Bet, cada letra da Torá, que nos traz grandes lições, né? E dessa forma sempre praticando o que vamos aprendendo em relação à palavra do Eterno, tá bom? Ontem tivemos o estudo com o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, com o momento do hebraico, tá bom? Ok, então é isso, gente. Mais uma vez, Todarabá. Deixo com você o meu Todarabá. Eu até separei aqui um slide de Todarabá totalmente novo para esse momento. Olha aí. Eu achei muito lindo, tá? Uma paisagem em Israel. Não sei exatamente a localização, mas eu achei muito linda essa foto aqui, né? Então deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado. Laila Tov, uma boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. Vamos cantar aqui uma música. Vamos cantar uma música. Bem, já estreou aqui em outros programas, né, com nossos professores. E aí a última música que eu gravei aqui no violão, né, o violão de ouro, tá, gente? Foi uma música na interpretação de Yosef Kardune, né, um cantor israelense, que canta a música Hashem Melech, o Eterno é Rei, que se baseia em Zechariah, profeta Zacarias, capítulo 14, verso 9, tá certo? Onde diz que o Eterno reinou, ele reina, ele reinará, tá bom? E quando diz que o Eterno reinará e o seu nome será está falando exatamente da Torá. Quando se fala no reino do Mashiach, presta bem atenção, quando se fala no reino do Mashiach, o reino de Yeshua, se está falando não necessariamente da pessoa física, mas da Torá em si, entende? É isso, é o reino da Torá, onde ela será praticada em toda a terra. Esse é o reino do Eterno, entendeu? Em todos os pontos da terra, a Torá sendo praticada com essa plenitude que Yeshua, nosso Mashiach, nos ensinou. Esse é o reino de Yeshua, esse é o reino do Mashiach, esse é o reino da Torá. Sendo bem direto, entendeu? Nós cremos dessa forma, tá bom? Ok, então compartilho com você, tá bom? Vamos cantar juntos, está cifrado, tá bom, a música. Tem o nosso querido irmão Joaquim Neto, né? Shalom, meu querido irmão Joaquim Neto. Acredito que você esteja aqui acompanhando esse estudo, tá bom? Então fiquei muito feliz em ver que nosso irmão, ele está aprendendo. Olha só, o irmão Joaquim Neto está aprendendo a tocar violão para tocar terrilim. Olha que maravilha, né? E eu fico muito feliz, né, em poder compartilhar
dessas músicas que eu estou regravando, né, dos cantores, repassando, né, regravando dos cantores israelenses. Então são melodias belíssimas. E se você ainda não iniciou seus estudos de um instrumento musical para você cantar Terlim em casa, né, não só Terlim, mas a música de forma geral, realmente traz uma paz muito grande, certo? A gente sente uma shalom incrível, a conexão que você tem ali com o sonido, né, do instrumento associado à letra que traz o texto do Terlim. É algo muito incrível, tá bom? Então é isso, meu querido irmão Joaquim Neto. Hazak, Hazak, né? Seja forte, continue seus estudos, tá bom? Quero um dia ver você tocando um Terlim com a gente, tá bom? Quero cantar um Terlim aí justamente com você, tá bom? Ok, então vamos de Zechariah 14:9, tá bom? Zacarias capítulo 14, verso 9. Hashem Melech, Lela Tov, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana. E Leritraot, até logo. Nanai, 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 nai, nai, nanai, nai, 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 nanai, nai, 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 nanai, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Vaed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Vaed, V'hayar Hashem Melech al kol ha'aretz, bayom hahu b'yeh Hashem echad yishmo echad, V'hayar Hashem Melech al kol ha'aretz, bayom hahu b'yeh Hashem echad yishmo echad. Oy na 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 na, nai 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 nai, nai 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 nai, nai 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 nai. V'hayar Hashem lemelech al kol ha'aretz, bayom hahu b'yeh Hashem echad yishmo echad, V'hayar Hashem lemelech al kol ha'aretz, bayom hahu b'yeh Hashem echad yishmo echad. Oy na 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 na, nai 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 nai, nai 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 nai, nai 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 nai, nai 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 nai, nai 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 nai, nai 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 nai, nai 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 nai, Hashem.